O que fizeram os escritores, os fotógrafos, os artistas plásticos, todos aqueles que têm alguma forma de expressão artística, falam português e estão espalhados pelos quatro cantos do mundo durante este ano de pandemia? É essa a questão a que tenta responder este projeto. Mapas do Confinamento é um site com o apoio da Fundação Gulbenkian que reúne todo o tipo de trabalhos de autores lusófonos. Nasceu da ideia de dois amigos, ambos escritores portugueses a viver fora do país. A ideia cresceu e conta hoje com a colaboração de 110 figuras das artes e das letras que têm como único ponto comum a língua portuguesa. É um site, uma revista, páginas nas redes sociais e, possivelmente, num futuro próximo, um ou mais livros. Este projeto tem como criadores dois escritores portugueses na diáspora, Nuno Gomes Garcia, que vive em Paris, e Gabriela Ruivo Trindade, residente em Londres. Nuno, Gabriela, muito bom dia a ambos, bem-vindos. Não sei qual dos dois quer começar, mas queria saber como é que nasceu esta ideia dos mapas do confinamento. Posso responder eu, se quiseres, Gabriela. Olá, Responde, sim, obrigado pelo convite, Ricardo. Olá, obrigado pelo convite, Ricardo. Bem, o Mapas do Confinamento nasceu de uma necessidade de socializar. E começamos naquela deambulação mental das nossas conversas, começamos a pensar se nos outros países que falam portugueses, de realidades ainda mais distintas do que as realidades que eu e ela vivíamos, apesar de tudo europeus, não é? Se em África, se na América do Sul, se no Brasil, que falamos a mesma língua, se sentia as coisas, e melhor do que isso, se diziam as coisas da mesma maneira, se utilizavam as mesmas palavras, aquelas palavras de frustração, às vezes de indignação também. E foi a partir esta foi a espécie de premissa, nós estamos escritores, podemos falar de premissas, foi uma espécie de premissa para este projeto, e depois que começou a ficar tentacular, não é? Ganhou tentáculos, com convites, com interações com outros escritores, ilustradores, atores, poetas de outros países de língua oficial portuguesa, e pronto, e nasceu o Mapas de Confinamento com a configuração que tem hoje. Que conclusão estão a tirar já agora? Pode ser a Gabriela a responder. Uma vez que procuraram saber se existem essas semelhanças, afinal, como é? Existem ou nem por isso? Olá, bom dia. Olá. Antes de mais nada, muito obrigada por esta entrevista. É assim, depende, porque nós também, dos nossos objetivos também era dar liberdade aos escritores e aos artistas total, isto é, os temas, nós demos algumas temáticas para serem desenvolvidas, mas os significados dos temas não tinham que ser literais, isto é, a pessoa poderia desenvolver aqueles temas da maneira que quisesse, portanto não teria necessariamente ter a ver com a pandemia ou com o confinamento. Portanto, digamos assim, há uma grande diversidade em temas e em trabalhos, mas há coisas em comum, obviamente, e há muitos trabalhos que focam precisamente o tema da pandemia e do confinamento. E de facto verificam-se diferenças bastante substanciais. Eu estou-me a lembrar de uma grande parte de escritores brasileiros que fala da pandemia e da realidade que estão a viver no Brasil, não é? De uma forma muito particular e muito única, porque realmente a realidade naquele país neste momento está a ser muito especial e única, não é? Há diferenças e há semelhanças, e há acima de tudo uma grande diversidade nas contribuições. Nós neste momento já temos cerca de 110 artistas, contando com todos os artistas, escritores, fotógrafos, artistas plásticos, ilustradores. E isto acho que vai ter, não digo que se vai perpetuar no tempo, mas pelo menos será um registro de memória que todos estes artistas têm dado uma peça do puzzle, peça memória futura de todos os artistas que falam português, e daqui depende também das plataformas que nós vamos utilizar, mas se calhar daqui a 50 anos, 60 anos, estes momentos, estas experiências que todos nós, neste mundo que fala português, que é o mundo, não é? É um mundo global que fala português, todas estas peças do puzzle se podem encaixar, e os nossos filhos, os nossos netos, se calhar no futuro, vão compreender melhor esta pandemia 2019-2020, que se calhar nós compreendemos, por exemplo, a pandemia espanhola, da gripe espanhola de 1918-1920.
Resta-me desejar sucesso para o vosso projeto. Nuno, Gabriela, muito obrigado por terem estado connosco aqui na Euronews. É um dos poetas e escritores mais reconhecidos em Angola, Lupito Feijó, ex-deputado ao Parlamento angolano, autor de ensaios, romances e coletâneas de poesia. Foi recentemente galardoado com o prémio Guerra Junqueiro. Ele é um dos autores que participam nos mapas do confinamento. Lupito Feijó, muito bom dia, bem-vindo. Em primeiro lugar, acha que este projeto, os mapas do confinamento, pode ajudar a unir este mundo de escritores, de artistas que têm como ponto comum o falar em português? Ricardo, devo lhe dizer que entre nós, os falantes, os cultores da língua portuguesa, nos faltam projetos dessa natureza que, na verdade, como você diz muito bem, acabam por unir os autores da lusofonia. Há uma maneira de estar própria dos falantes de língua portuguesa. Há uma identidade própria que já não só é de Portugal, mas em razão dos contributos que os países africanos, por exemplo, como Angola, Cabo Verde, São Tomé, deram também, acabaram por dar ao desenvolvimento da própria língua portuguesa, há uma identidade própria, quer dizer que há uma nova língua portuguesa que se afirma. Este projeto dos mapas de confinamento é sempre bem-vindo porque é um contributo, é um motivo de desenvolvimento, de crescimento e de intercâmbio entre os demais falantes, os demais países, nas demais latitudes geopolíticas, geográficas. Muito bem. Eu ouvi, há pouco tempo, uma entrevista consigo em que o Lupito dizia que o seu sonho era que daqui a 200 anos aquilo que escreve fosse lido ainda. Acha que projetos como este podem ajudar a que isso venha a ser verdade? Justamente. Olha, Ricardo, eu vou lhe dizer duas coisas. O Camões não sabia que a esta altura nós estaríamos a cultivá-lo, que estaríamos a lê-lo. O Fernando Pessoa não sabia. O Agostinho Neto, que é um grande poeta, o Jorge Amado, as maiores referências da língua portuguesa, nem sequer sabiam, podiam estar a ler. É fundamental a perspectiva de futuro, ou seja, nós temos que deixar legado, e o legado é para a posteridade, implica a posteridade, para aqueles que venham depois de nós, daqui a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300, 500 anos. O que eu escrevo, em razão da minha realidade atual, não é justamente para os dias de hoje. Eu sou um autor, sou um poeta inserido no meio do povo, numa sociedade, mas escrevo com perspectiva de futuro. Aliás, a grande poesia universal é aquela poesia premonitória, aquela que prevê o futuro, aquela que anuncia novos dias. E é importante que nestes momentos de confinamento, dentro dos nossos mapas, nós saibamos absorver tudo aquilo de positivo, as lições positivas que estes momentos de confinamento nos oferecem e nos ensinam, e, fundamentalmente, grafá-los, escrever. Os artistas têm um papel fundamental nessa fase. Os cantores que cantem, os escritores que escrevam, os artistas plásticos que pintem, os atores que atuem, e assim estaremos a desenvolver a nossa própria humanidade em razão da nossa maneira de estar na vida. Deus está presente no meu livro, mas também Satanás está presente e estava presente nos momentos mais difíceis de confinamento, e cada um dentro do seu próprio mapa, que no fundo é o mapa de todos nós, é o mapa da língua portuguesa. Lupito Feijó, muito obrigado por este seu contributo e até breve nestes mapas do confinamento. Muito obrigado, e foi um prazer autêntico falar para os
para a Euronews.